Para preservar a memória do Centro Histórico de Belém, pesquisadores da Universidade Federal do Pará resolveram produzir réplicas de azulejos. Com isso, eles querem que a capital paraense volte a ser a cidade com o maior acervo de azulejaria do país. Traços coloridos, que formam figuras geométricas, flores, desenhos que embelezam as fachadas das casas. Mais do que isso, os azulejos do Centro Histórico de Belém do Pará ajudam a contar a história da cidade. A gente tem uma variedade incrível. Nós temos azulejos portugueses, alemães, ingleses, franceses, enfim. A gente tem uma grande variedade em função da época, né, final do século XIX, início do XX, do comércio que a gente tinha com a Europa. Belém já foi considerado um dos principais acervos de azulejaria de fachada do país. Mas com o tempo e com o vandalismo, o rumo dessa história mudou. Atualmente é muito comum a gente encontrar casas depredadas, como essa daqui. E para recuperar uma fachada, custa muito caro. E também não pode ser de qualquer jeito, já que se trata de um patrimônio histórico tombado pelo município. Pensando nisso, pesquisadores do Laboratório de Conservação e Restauro da Universidade Federal do Pará decidiram fazer réplicas de azulejos que existem aqui na cidade. Se você andar pelo centro histórico, você vai observar que tem várias fachadas que faltam azulejo e o espaço está preenchido com argamassa de cimento, né? Tem um outro azulejo que não tem nada a ver com a composição da fachada. Eles tentam fazer alguma coisa para que ela continue ali direitinha. Então, o que a gente pretende é fazer com que essa produção de réplicas, que não é feita hoje no Pará, né, aqui em Belém principalmente, que ela possa ser feita. Inicialmente a gente foi em Coraci, conheceu o processo de produção cerâmica de lá. Nós acompanhamos desde a extração da matéria-prima até a moldagem, secagem, limpeza, todo esse processo. E a gente pegou esse material, trouxe para o laboratório, né, para cá, para o LACORE, e a gente começou a estudar esse material. A argila de Coraci, ela é boa de trabalhar, porque ela é uma argila bem plástica, mas tem um contraponto disso, que ao mesmo tempo que ela é muito plástica, ela retrai demais. Então, para a gente que precisa ter uma medida certa para esses azulejos, né, para essas réplicas, a gente precisava misturar com um material que fizesse que essa argila de Coraci não retraísse tanto. Então, por isso foi adicionada a argila de Mosqueiro. Para reproduzir um azulejo, o processo exige muita mão de obra. A argila, ela começa em pó e a gente mistura com água para ela adquirir a textura que a gente precisa. E posteriormente a gente tem que sovar para ela ficar mais seca, perder um pouco da água e para ela perder as bolhas também, que podem se formar dentro da massa. Que se for para o forno com alguma bolha, ele pode quebrar. Quando atinge a consistência ideal, a massa é moldada no formato pré-estabelecido e o rodo de madeira ajuda a não deixar falhas nas laterais. Agora eu só vou passar um fio de nylon, para ele soltar das bordas sem se deformar. Ele fica alguns dias secando, depois ele vai para uma estufa a 100 graus por pelo menos 24 horas e depois para o forno a 1000 graus por 5 horas. A peça está pronta para receber a pintura. Nessa peça será usado um desenho de influência portuguesa. Tem uma coisa que é muito importante a gente frisar, é que a réplica, em hipótese alguma, tem que substituir o azulejo antigo. O azulejo antigo tem que permanecer lá, porque a réplica só está sendo feita porque ele existe, né? E é para valorizar ainda mais o azulejo antigo. Além da reprodução em laboratório, os pesquisadores pretendem repassar a técnica para os produtores de cerâmica do distrito de Coraci. Um dos objetivos da pesquisa é exatamente esse, utilizar a matéria-prima local da nossa região. Até porque a nossa cidade ela tem essa demanda por réplicas de azulejos. E o custo é muito maior quando esse material vem de fora. E aqui a gente tem a matéria-prima e também tem o Polo Cerâmico de Coraci, que é um pessoal que já entende muito bem sobre o material cerâmico e seria um material para eles adicionarem na produção deles. Quem sabe assim o nosso centro histórico
volte a carregar o título de referência em azulejaria de fachada mais diversificada do Brasil.